Michiko, que ganhou um prêmio Nobel por seu trabalho sobre o sistema imunológico no mesmo ano da publicação de seu livro, compartilhava com seu antigo mestre Hipócrates a ideia de que a morte reside no intestino. De sua perspectiva relativamente moderna e esclarecida, Michiko suspeitou de que os recém-descobertos micróbios do intestino seriam a verdadeira causa da senilidade. Das alturas metodológicas da ciência do século XXI, ler o tratado de Michiko é uma experiência alarmante e às vezes divertida. Embora sua hipótese seja interessante, faltam-lhe provas para sustentá-la, e ela parece se basear em algumas conclusões equivocadas, como a ideia de que morcegos não têm intestino grosso, possuem pouquíssimos micróbios, mesmo assim, vivem mais que outros mamíferos pequenos. É a presença de micro-organismos e o intestino grosso que os abriga, a responsável por trazer a morte prematura a populações mais densas de mamíferos, ele supunha. Então qual seria a função do intestino grosso? Em resposta à pergunta, formulei a teoria de que o intestino grosso aumentou nos mamíferos para possibilitar que esses animais corressem por longas distâncias sem terem que parar para defecar. O órgão, então, teria a simples função de um reservatório de refúgio. Michiko não foi o único a achar que os micróbios do intestino faziam mal à saúde. Uma importante hipótese nova sobre a causa de uma série de doenças, tanto físicas quanto mentais, vinha circulando entre médicos e cientistas. Denominada autointoxicação, seu princípio central afirmava que o cólon seria, nas palavras de um médico francês, um receptáculo e laboratório de venenos. As bactérias do intestino estariam apenas apodrecendo os restos de comida e criando toxinas que causavam não só diarreia e prisão de ventre, mas fadiga, depressão e comportamento neurótico. Em casos de loucura ou melancolia profunda, era comum que a remoção cirúrgica do cólon fosse prescrita. Conhecida como procedimento de curto-circuito. Apesar da taxa de mortalidade assustadoramente alta e de um alto impacto na qualidade de vida dos pacientes, os médicos da época achavam que essa intervenção radical valia a pena. Longe de criticar o grau de respeito ao método científico de um vencedor do prêmio Nobel, mas as experiências de Michiko em microbiologia intestinal, ao menos nesse livro, mal atendiam a padrões razoáveis de repetibilidade ou comparação com um grupo de controle. Sua maturidade científica coincidiu com um momento da história em que os cientistas médicos estavam dominados pelo entusiasmo com os caminhos de pesquisa abertos, pela teoria dos germes de Louis Pasteur. Hipóteses abundavam, mas pouco tempo ou energia mental eram dedicados ao estudo paciente, à experimentação ou coleta de indícios antes que a nova tropa de microbiologistas médicos se pusesse, de rabo abanando, a farejar ideias novas. Mesmo assim, a mídia, o público e uma turma de charlatães logo entraram na onda da autointoxicação no início do século XX. Além das cirurgias de cólon, surgiram alguns outros tratamentos contra as bactérias ruins. Um deles era a hidroterapia do cólon, defendida até hoje pelos spas medicinais, mas mal vista pela comunidade médica. O outro era ingerir uma dose diária de bactérias benéficas, o que chamamos agora de probióticos. As divagações de Michiko sobre o prolongamento da vida humana se originaram de um rumor que ouvirá de um estudante búlgaro. Dizia-se que entre os camponeses da Bulgária havia grande número de centenários que o segredo de sua longevidade era uma dose diária de leite azedo, o iogurte. Claro que o sabor do leite fermentado vinha do ácido lático produzido quando a bactéria que Michiko denominou bacilo búlgaro fermentava o açúcar da lactose. Hoje esse grupo de bactérias é classificado como Lactobacillus delbrueckii, subespécie bulgaricus, mas costuma ser chamado de Lactobacillus bulgaricus. O biólogo russo acreditou que essas bactérias produtoras de ácido lático estariam desinfetando o intestino, matando os micróbios daninhos responsáveis pela senilidade e pela morte. Logo, vários comprimidos e bebidas contendo Lactobacillus bulgaricus e Lactobacillus acidophilus se tornaram disponíveis nas lojas. Anúncios de resultados fantásticos encheram periódicos médicos e jornais. Os resultados são no mínimo surpreendentes. Não apenas o fim da depressão mental e física, mas uma enxurrada de vitalidade nova, alegava uma marca. A autointoxicação. Rapidamente passou a ser aceita por médicos e pelo público em geral, e nas primeiras décadas do século XX, a indústria dos probióticos decolou. Mas não durou. A teoria da autointoxicação era um castelo de cartas científico que sustentava a indústria cada vez mais instável dos probióticos. Todas as camadas de hipóteses interligadas que formavam sua estrutura tinham seu mérito, mas pouquíssimos indícios para respaldá-las. Assim como com as promissoras e novas pesquisas sobre o papel dos micróbios patogênicos como causa de distúrbios mentais graves, Freud e seus seguidores derrubariam essa teoria. Paradoxalmente, ela seria substituída por um castelo de cartas bem mais pernicioso na forma da psicanálise e do complexo de Édipo. Um importante protagonista na derrubada da teoria da autointoxicação foi um médico californiano chamado Walter Alvarez. Usando pouco mais indícios do que os que respaldavam as ideias microbianas de Michiko, Alvarez adotou a teoria psicanalítica. Rotulava pacientes que levantavam a ideia de autointoxicação como psicopatas, dispensando-os após a consulta inicial. Em vez de adotar uma perspectiva médica, tendia a construir seus diagnósticos com base na personalidade e na aparência de seus pacientes. Segundo ele, mulheres que tinham enxaquecas, por exemplo, seriam aquelas com corpos femininos pequenos, elegantes, com seios bem formados. Ele aconselhava seus colegas médicos a procurarem mulheres assim e verificarem seus sintomas de acordo. Mesmo a mais básica das queixas gastrointestinais, prisão de ventre, já não era vista pelos médicos da época como uma consequência de micróbios incômodos, mas como hipocondria crônica combinada com fixações erótico-anais. A ciência da autointoxicação sem dúvida carecia de rigor, até porque os microbiologistas não possuíam as ferramentas necessárias. Apesar disso, em meio aos charlatães, as limpezas do cólon e os iogurtes de origem microbiana duvidosa eram boas ideias. Somente em 2003 o valor dos probióticos no tratamento de distúrbios mentais voltou a ser discutido por um grupo corajoso de cientistas. Mas eles já dispunham da tecnologia de sequenciamento do DNA, um sistema de revisão científica por pares e um clima de pesquisa livre das nuvens contaminadas pela culpa do pensamento freudiano. Os probióticos, então, embora tenham conseguido manter sua presença nas prateleiras dos supermercados em forma de alimentos e comprimidos, só voltaram à consciência científica recentemente. Mais uma vez, a indústria dos probióticos está prosperando. Sem prometer nada, fabricantes de iogurtes e leites fermentados usam uma inteligente estratégia de marketing para sugerir que você vai se sentir mais brilhante, inteligente, vigoroso, menos inchado, mais desperto. Feliz e saudável se tomar uma ou duas bebidas reforçadas com lactobacilos toda manhã. As marcas concorrem em torno das cepas contidas em seus produtos de seus supostos benefícios. Pedidos de patentes reivindicam o direito de produzir e comercializar as combinações específicas de genes e cepas que dão a cada variedade de probióticos seus próprios poderes especiais. Lactobacillus rhamnosus mais Propionibacterium, por exemplo, para expulsar a E. coli 0157. Ou lactobacillus combinado com dialquil isosorbido para combater a acne. Que tal uma inserção vaginal, composta de 9 espécies de lactobacillus e 2 de bifidobacterium, para equilibrar o pH vaginal?
E que tal uma variante genética bem específica de Lactobacillus, paracasei para as mulheres grávidas prevenirem a alergia em seu bebê recém-nascido? Tudo vai muito bem, mas, apesar das solicitações de patentes, as normas que regulamentam os medicamentos na maioria dos países não permitem que produtos contendo bactérias façam alegações de benefícios à saúde. O que antes eram apenas alimentos fermentados e suplementos dietéticos estão começando agora a parecer remédios, graças às pesquisas científicas dos benefícios à saúde trazidos pelas bactérias vivas que eles contêm. Claro que, se espécies de Lactobacillus conseguem mesmo impedir infecções de E. coli, curar acne ou prevenir alergias, os fabricantes de iogurte vão querer que seus clientes saibam disso. Mas medicamentos reais precisam passar por uma carabateria de testes clínicos antes de serem liberados ao público. Ao menos em teoria, as companhias farmacêuticas precisam comprovar que seus remédios são eficazes e seguros. Claro que comer iogurte é seguro, mas será eficaz? Será que os probióticos conseguem realmente tornar você mais saudável e feliz? Em termos técnicos, a resposta é um retumbante sim, mas isto porque a própria definição de probiótico, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, os considera micro-organismos vivos que, quando ministrados em quantidades adequadas, trazem benefícios à saúde do hospedeiro. Portanto, perguntar se os probióticos funcionam mesmo? Não faz sentido. A pergunta real, então, é quais bactérias, e quantas delas, conseguem prevenir, tratar ou curar uma doença? Gostaria de surpreender você com histórias de recuperações milagrosas provocadas por pouco mais que um pote de iogurte ou uma colônia liofilizada de bactérias amigáveis. Gostaria de lhe contar que Lactobacillus inventedus vai curar a febre do feno do seu filho e que Bifidobacterium fantasium vai ajudar você a perder peso. Mas é claro que as coisas não são tão simples assim. Em seu intestino existem 100 trilhões de micróbios. 100 trilhões. São mais ou menos 1.500 vezes o número de seres humanos vivendo no planeta, tudo isso espremido dentro da sua barriga. Esses 100 trilhões de micro-organismos são formados por cerca de 2.000 espécies diferentes, entre as quais estão incontáveis cepas distintas, todas com um arsenal específico de habilidades genéticas. Sim, esses micróbios são na maior parte seus amigos, mas as relações entre eles nem sempre são tão amistosas assim. Populações lutam por espaço, expulsando oponentes mais fracos, espécies defendem seu pedaço mediante uma guerra química, matando quem ousar invadi-lo. Indivíduos competem por nutrientes, desenvolvendo uma cauda para se propelirem até territórios mais lucrativos. Agora imagine acrescentar um potinho de iogurte a essa confusão toda. Imagine um pequeno bando de turistas, nadando em meio ao leite e ao açúcar do iogurte que lhes servem de veículo, talvez uns 10 bilhões deles, em busca de um local onde se instalar. Pode parecer uma multidão, mas são 4 zeros a menos que a multidão já instalada. Um exército nada impressionante para um campo de batalha desse tamanho. Como filhotes de tartarugas se aventurando no vasto oceano pela primeira vez. Muitos serão provavelmente destruídos aos primeiros salpicos de liberdade fora de sua garrafinha de plástico. Para aqueles que alcançam o intestino, algo com certeza possível, o desafio é se estabelecer e encontrar meios para sobreviver, algo difícil num território já lotado e nada acolhedor. Além da inferioridade numérica, o conjunto de habilidades desses bravos turistas é pequeno. Todos pertencem à mesma cepa de bactéria, com os mesmos genes e, portanto, os mesmos recursos. Em comparação com as mais de 2.000 espécies presentes no intestino e os mais de 2 milhões de genes que carregam, os turistas probióticos ou não, têm um repertório bem limitado de truques sob a manga. Ao final, a influência que podem exercer sobre a saúde de seu hospedeiro, nós, importa tanto quanto qualquer outro obstáculo em sua jornada para trazer o benefício implícito em seu título de probiótico. Antes que eu seja processada, porém, permita-me dizer o que os turistas que conseguem se estabelecer por tempo e em número suficiente para fazerem algum efeito têm a oferecer. Não estou falando só de iogurte, mas de pílulas, barras, pós e líquidos de estilo mais medicinal que contêm bactérias vivas, às vezes mais de uma espécie. Comecemos pela expectativa mais básica que você poderia ter quando se fala em probiótico, algo que compense os efeitos colaterais mais desagradáveis dos antibióticos. A dizimação do exército da microbiota costuma aparecer como consequência indesejada quando tentamos eliminar um tipo de micróbio com antibióticos. Para muitas pessoas, cerca de 30% dos pacientes, o resultado dessa redução microbiana é a diarreia. Chamada diarreia associada a antibióticos, essa condição costuma passar depois que o tratamento termina, a não ser que você tenha o azar de ter contraído algo como C. diff, como ocorreu com Peg Kenhai após sua cirurgia no pé. Se a diarreia é causada apenas pela perda de bactérias benéficas, substituí-las por mais bactérias boas deveria deter, ou ao menos melhorar, os sintomas. É o que ocorre. Não precisamos de nenhum voto de confiança para acreditar que, entre 63 testes clínicos bem projetados, incluindo um total de quase 12 mil participantes, descobriu-se que os probióticos reduziam muito as chances de desenvolver diarreia associada a antibióticos.